Bom dia, galera. Bom, sempre que puder eu vou estar utilizando esse recurso, eu acho que é mais viável, né? Você tem imagem, tem áudio para acompanhar as aulas. Então, só lembrando que o tema das aulas passadas foi o primeiro reinado. E no primeiro reinado, Dom Pedro I abdicou do trono, retornando para Portugal. Aqui deixou uma regência para governar o Brasil. A regência vai governar de 1831 até 1840. A ideia é que, quando Dom Pedro II atingisse a maioridade, ele pudesse governar. Entretanto, isso vai ser adiantado. Ele vai assumir o governo com apenas 15 anos de idade. Enfim, né, o tema de hoje nós falaremos sobre os grupos de partidos, a disputa entre eles e as revoltas em decorrência dessas disputas. Então vamos analisar aí o assunto de hoje. Bem, pessoal, nessa imagem vocês observam que eu destaco aí 3 momentos dos políticos brasileiros, mas nós vamos falar hoje sobre o período regencial, né? Ou seja, os brasileiros acabam ficando divididos aí entre alguns grupos. Uns que eram restauradores ou regressistas, tanto faz, né? Eles defendiam o retorno do rei, ou seja, geralmente eram comerciantes de origem portuguesa, militares conservadores ou funcionários públicos de alto escalão, que estavam ali sempre ligados ao governo brasileiro. Geralmente eram portugueses, né? Liberais moderados, né, que geralmente vai ser a situação, eles vão apoiar a monarquia, eles querem os poderes nas mãos do rei, entretanto que o rei siga uma constituição, né? E havia os liberais exaltados, né? Eles eram tão exaltados que, apesar de muitos defenderem uma monarquia no qual as províncias tivessem mais autonomia, né, alguns chegaram a defender até a implantação de uma república. Então vocês observam que mais à frente, com a morte de Dom Pedro, né, Dom Pedro I, vão se manter apenas 2 grupos, que são os grupos de conservadores e liberais, como está destaque aí nesse período regencial. Mas no momento a disputa geralmente é essa, né? Liberais e conservadores, um defendendo a centralização política e a outra descentralização. Quando a gente fala descentralização, nesse caso os liberais, a gente fala que as províncias deveriam ter mais liberdade, mais autonomia. E essas disputas que vão fazer que vão ocorrer várias revoltas em várias províncias brasileiras. Lembrando que as províncias são o que são estados na atualidade, né? Assim que Dom Pedro estava decidido a abdicar do trono brasileiro, ele criou uma regência trina provisória. A função dessa regência era eleger uma regência trina permanente, trina porque era formada por 3 governantes. E isso acabou sendo escolhido representantes dos regressistas, os conservadores, os liberais, eles vão ali disputar e aí a primeira ideia era criar um código penal, um processo penal para regularizar, né, o Brasil, o interior do Brasil, que não existia nenhuma guarda nacional, ainda era naquele processo de consolidação da independência, né? Para isso, os liberais vão sair vencedores, né, no qual ele vai acabar com os poderes moderadores, né, ele vai diminuir os poderes do governante, no qual vai proibir de dissolver o Congresso e vai criar uma guarda nacional. E é a partir daí que aqueles fazendeiros passam a ganhar títulos de coronéis, né, tenentes e coronéis. Então, esses fazendeiros, né, eles passam a comandar a sua região, né, para se impor a autoridade na sua região. Isso vai acontecer até o fim do governo Vargas, e aí é bom destacar principalmente esse ponto aí, no qual os coronéis passam a ganhar títulos, ou melhor, os fazendeiros passam a ganhar títulos de coronéis, né, patentes militares. A regência trina, né, ela é marcada aí por algumas disputas políticas, lembrando, conservadores e liberais, né, moderados e exaltados. Então essas disputas vão fazer com que ocorram mudanças na Constituição de 1834. Nesse caso vai ser criada uma Assembleia Legislativa com representantes, né, do povo aí, tanto de exaltados como de moderados, né? As províncias, né, uma conquista aí dos mais exaltados, né, os liberais, como é conhecido também, que é a autonomia das províncias, ou seja, a província vai poder escolher os próprios governantes. Isso também vai representar o aumento dos poderes dos coronéis, ou melhor, dos fazendeiros, né? São os coronéis, eles dominam suas regiões. A extinção do Conselho de Estado, não precisava porque não tinha um rei, então vai ser extinta, mais uma vitória dos liberais.
Só que aí, né, como os conservadores estavam perdendo, ou seja, os moderados estavam perdendo, né, a autonomia, mais o poder, eles vão resolver dar um golpe aí, criando uma regência una, e assumiu o poder aí, no caso, o padre Antônio Feijó, que era conservador, ou moderado, né, vai se tornar o novo regente. Só que os liberais vão fazer diversas manifestações, vão influenciar a população a se manifestar. E aí vai vir diversas revoltas, como é o caso da cabanagem, da farroupilha, da balaiada, da sabinada e várias outras revoltas, né? Como o Feijó ele não vai conseguir resolver esses problemas, ele vai renunciar e aí sim Araújo Lima vai se tornar um novo regente, ele vai reprimir algumas revoltas. Entretanto, diversos movimentos vão continuar, né, sobre o governo de Araújo Lima, e até que os liberais vão liderar o golpe da maioridade. Mas a princípio vamos dar uma olhada aí nas revoltas que aconteceram nesse período. De todas as revoltas que vão acontecer no período regencial, a gente pode dar um destaque maior à revolta dos malês. O que vai acontecer na revolta dos malês? Ela não é muito de cunho político entre disputa entre exaltados e moderados, né? Ela vai ser uma revolta no qual a sua maioria descendente de africanos de religião muçulmana, né? Lembrando que no Brasil naquela época era proibido não ser católico, ou seja, quem fosse de outra religião iria ser punido, todos deveriam ser católicos. E aí essa revolta vai acontecer em Salvador. Lembrando que Salvador, né, é a capital do Brasil, onde foi comprovado que se mais tem descendentes africanos. Então, devido ao fato de eles não terem liberdades para expressar sua religião, né, e eles terem o conhecimento do árabe, eles conseguiram enganar por um período as autoridades para que eles manifestassem nessa revolução. Entretanto, eles foram traídos, né? Uma mulher vai denunciar aquela revolta, inclusive ela também era africana, e por algum motivo ela acabou denunciando a revolta. E quando no dia da revolta, né, armados com facões, pau, pedra e utensílios agrícolas, né, eles vão ser reprimidos pelo exército brasileiro e vão ser derrotados. Os seus líderes vão ser punidos, vão ser expulsos do Brasil, muitos vão ser mandados para a África, outros vão ser mandados para a Amazônia, porque era uma forma, essa punição era como se fosse uma pena de morte, e muitos vão receber diretamente a pena de morte, né? Enquanto outros vão ser presos novamente e ser escravizados. Então essa revolta dos malês por quê? Porque eles eram muçulmanos, era mais de cunho religioso e eles queriam implantar a república, né? Queriam acabar com o catolicismo, acabar com os brancos, implantar uma república aqui no Brasil. Então ele não é muito de cunho político, né? Mas os próximos que eu vou mostrar aqui serão. Outras revoltas que vão acontecer no período regencial tem como destaque aí a cabanagem, que ocorre na província do Grão-Pará, que hoje, né, está distribuída ali os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia. Cabanagem porque eles viviam às margens dos rios, cabanos que viviam à margem dos rios, e através do incentivo das elites da época, eles vão fazer diversas manifestações reivindicando melhores condições de vida, né? Que eles viviam em situações degradáveis. Também se destaca aí a balaiada, que vai acontecer no Maranhão. O Maranhão sempre foi um lugar muito isolado, né, do centro político brasileiro. E balaiada porque já esses aí eles construíam balaios, né? E também devido à liderança, né, dos grandes fazendeiros, vão fazer diversas revoltas, também buscando melhores condições de vida. Além da cabanagem balaiada, vai acontecer na Bahia, né, o movimento Sabinada. Sabinada é liderada por um médico chamado Francisco Sabino, que também, né, em busca de melhores condições, nesse caso para a Bahia, também vai fazer, né, vai liderar algumas manifestações, e aí fica conhecido como a Revolta Sabinada. E a outra revolta que vai acontecer no Rio Grande do Sul, a revolta Farroupilha, que inclusive vai se desligar pelo Brasil por um período, né? Dom Pedro II é quem vai fazer o acordo para que ele se integrasse ao Brasil, que se a revolta Farroupilha se manifestasse, talvez hoje o Rio Grande do Sul fosse um país como se tornou, né, o Uruguai durante o primeiro reinado, poderia ser que o Rio Grande do Sul também se tornasse um novo reinado. Então essa revolta Farroupilha vai acontecer no Rio Grande do Sul em decorrência, acima de tudo, porque havia uma concorrência de preços do charque, né? Rio Grande do Sul é uma região onde produz muito charque.
e naquela época havia uma concorrência dos produtos uruguais, e aí eles vão fazer diversas manifestações contra essa política econômica do governo. Então, também uma manifestação de disputas políticas. Todas essas revoltas geralmente foram lideradas por liberais que não aceitavam o governo que era conservador, ou seja, que era moderado, os liberais, lembrando que eram mais exaltados, e são manifestações no qual vai forçar um golpe, né? Por que o golpe? Porque eles vão forçar a entrada de Dom Pedro II antes de atingir a maioridade. Sendo assim, os liberais lideraram um movimento para que Dom Pedro pudesse assumir logo o poder e centralizar os poderes na mão deles, né? E aí sim, eles voltarem a entrar nas questões políticas, afastando ali os conservadores. Claro que a instabilidade econômica, a instabilidade política, os problemas sociais que ocorriam, né, faziam com que davam grande ajuda aí para que Dom Pedro, com apenas 14 anos de idade, pudesse assumir o poder. O povo, claro, apoiou, já que todos estavam insatisfeitos com os governos regenciais. Então foi dado o golpe e apenas com 14 anos de idade Dom Pedro vai assumir o poder, né, no Brasil, dando início a um novo período da história que seria o Segundo Reinado. Bem, o tema de hoje é esse, né, o período regencial. E eu vou passar um trabalho para vocês aí, um trabalho de pesquisa e apresentação, e aí vamos ver o que vai dar. Vou passar mais informações daqui a pouco. Como de praxe, né, façam aí as atividades da página 311 e 312. Não esqueça, lembrando que essas atividades elas representam, né, a participação de vocês aí na aula de hoje, ok? Então não esqueçam de fazer as atividades. Então tenham todos um bom dia e qualquer dúvida estarei à disposição no PV do WhatsApp. Um abraço.